Olá, galerinha! Sou a professora Juliana Bailão, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos resolver a prova da UEG de 2017. Bom, para a gente resolver as questões, a primeira coisa que você tem que entender e lembrar que a gente precisa falar sempre do comando da questão primeiro. Ler o comando, entender o enunciado, perceber o que ele realmente está perguntando, o que ele quer de você, para depois você buscar no texto essa informação, tudo bem? Isso faz com que você ganhe tempo e seja mais objetivo nas suas respostas e muito mais eficiente para acertar a questão com mais certeza, beleza? Acertar com certeza porque a gente às vezes acerta no rumo, né? E aí não vale, né, galera? Tem que acertar sabendo o que está fazendo, beleza? Ok, vamos lá para a questão número 1 de 2017. E ela fala assim, olha, considere o trecho. Quando ele fala considere o trecho, olha só, ele separa um pedaço do texto para você e você fala, nossa, que bacana, não tem que ler tudo. Primeiro erro nosso. Quando ele separa o trecho, quer dizer que ele vai dar mais ênfase nesse pedaço, mas trechos de textos, eles dependem de um contexto, senão ele adquiriria qualquer significado. Então o que eu tenho que fazer? Analisar sempre o trecho, analisando o contexto inteiro em que ele está inserido, beleza? Agora, existem questões que ele vai dar o trecho, vai dar o texto, e muitas vezes nem ler o texto a gente vai precisar, porque a pergunta, ela separa uma frase, separa um período, então ela exige só análise daquele período, daquela frase, entendido? Por isso a gente tem que estar muito atento. Vamos ler então o comando da questão. Ele fala o seguinte, olha só. Sírio Possente apresenta, nesse trecho, uma caracterização das atividades dos gramáticos. Para isso, o autor, e aí vem a parte bacana, ele apresenta nesse trecho uma caracterização da atividade dos gramáticos. Então ele falou, nesse trecho tem uma característica. E como é que o autor fez isso nesse trecho? O que ele acabou de falar para você? Não leia o texto, leia esse trecho, entendeu? Então, já facilitou muito a nossa vida, porque o texto, se você observar, olha o tamanho desse texto, olha só. Então, assim, ele é um texto gigante e você vai perder tempo e buscar coisas que você não precisa para responder a questão, beleza? Então, vamos lá, galera. Olha o que ele fala, então. Nesse trecho, ele apresenta uma caracterização da atividade dos gramáticos. Que caracterização é essa? Vamos lá? Os gramáticos e os sociolinguistas, cada um com seu viés, costumam dizer que o padrão linguístico, olha só, é usado pelas pessoas representativas de uma sociedade. E ele começa aqui agora, ele falou dos gramáticos, né? Os gramáticos dizem isso, mas acabam não analisando o padrão, nem recomendando-o de fato. Recomendam uma norma ideal. O que ele acabou de falar então? Vamos entender. Que tanto os sociolinguistas quanto os gramáticos, eles falam que é necessário ter um padrão linguístico. Mas os gramáticos acabam nem usando, eles querem mais o ideal, o que a gente usa normalmente. Depende mais do que é adequado para cada situação. É isso que eles querem dizer, certo? Então, é com base nisso. Aí ele falou assim, para isso o autor fez o quê? Que ele falou assim, ele mostrou para nós então. Define a sociolinguística como uma área da linguística que visa estudar as formas linguísticas ideais e as formas linguísticas que de fato os falantes usam. Realmente a sociolinguagem faz isso, né? Só que não é isso que ele está dizendo. Ele falou o seguinte, o autor nesse trecho, para falar que os gramáticos defendem uma norma padrão, mas acabam usando de fato a ideia da adequação, do que é ideal, não fala do que é sociolinguagem, isso aqui ele está tentando conceituar o que é sociolinguagem, tá vendo? Beleza. Letra B. Faz uma comparação entre a atividade proposta e a atividade efetivamente realizada. Ele compara mesmo, né? Ou ele fala assim, o que vai acontecer, o que a gente usa de regra, mas que na verdade o que realmente acontece, o que efetivamente ocorre. E os gramáticos fazem isso, né? Então, sim, que consiste na recomendação de uma norma idealizada. Até aqui tá bacana, porque tá lá em cima. Essa questão, galera, é de conteúdo chamado de compreensão de texto. É quando ele fala a mesma coisa que está no texto de uma forma diferente, para ver se você, como leitor, compreendeu realmente o que o autor quis dizer. E o autor disse exatamente isso, que ele compara o que a gente fala como atividade proposta, a gente propõe como gramático você usar a norma padrão, mas no ideal a gente trabalha com o que seria mais adequado.
a gente acaba não cobrando isso. Bom, letra C. Apresenta diversos exemplos de usos cotidianos. Nesse trecho, ele não falou de exemplo nenhum. Já começou a enrolar você, tá vendo? Nem pensar. Pode ser que no texto ele tenha feito isso. Então, quem lê o texto pode ser que se confunda, mas ele falou considerando esse trecho, certo? Letra D. Cita uma autoridade acadêmica. Gente, ele não citou nenhuma autoridade acadêmica. Ele falou que os gramáticos e os sociolinguistas, eles fazem isso. São autoridades acadêmicas? São. Mas ele não cita essas autoridades. Ele fala que eles defendem essa ideia. E é o argumento dele. E, letra E, insere um quadro de definição dos vocábulos técnicos relacionados à área de estudos sociolinguísticos, a fim de facilitar a compreensão do leitor. Ele não usou esse recurso, não nesse trecho. Então, nós vamos marcar a letra B, que é a que realmente traz qual foi o recurso que ele utilizou para convencer a gente que os gramáticos têm uma caracterização diferente da linguagem. Tudo bem?